doutor. jóia. Seja muito bem-vindo ao nosso Tribuna Independente. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Nós vamos falar hoje sobre um tema realmente que é bastante polêmico, bastante atual e que, na cabeça de muitos brasileiros, é um retrocesso nas conquistas trabalhistas. Eu queria começar a nossa conversa falando justamente sobre a extinção do Ministério do Trabalho. Na sua opinião, doutor, quais são os impactos reais que a sociedade tem com essa extinção? Boa noite. Boa noite, Fábio. Primeiro, eu gostaria de agradecer essa oportunidade, dizer que nós estamos muito alegres, contentes e honrados em estar presente aqui hoje. Hoje, na condição de entrevistado, todas as segundas nós estamos na condição de telespectadores. Ah, que ótimo! E a gente fica muito contente de poder colaborar e estar presente hoje aqui na qualidade de entrevistado. Bom, Fábio, o que acontece é, como uma série de outras medidas que o governo recém-eleito tem adotado, a extinção, vamos dizer assim, do Ministério do Trabalho realmente vem causando uma polêmica muito grande nos meios jurídicos e na opinião do cidadão brasileiro comum. A gente tem que abordar algumas situações muito importantes. O Ministério do Trabalho, assim como a Justiça do Trabalho, ela foi criada em função da desigualdade, da disparidade existente entre o trabalhador e o empregador. Tá. Ela procura corrigir essas situações. E o instrumento usado para isso é o Ministério do Trabalho, dentro das suas atribuições, inclusive constitucionais. Com a simples extinção do Ministério do Trabalho, o que a gente espera que não vá acontecer? Que seja uma fragilização de todo o arcabouço e toda a edificação que foi construída ao longo do tempo pelo Ministério, pelos servidores que prestam sua colaboração muito valorosa dentro do Ministério do Trabalho, e que isso não se perca. Todo esse cabedal de direitos, de conquistas que foram adquiridas pelo Ministério do Trabalho em prol do trabalhador. A gente espera, primeiro de tudo, que não haja vamos chamar de flexibilidade, uma fragilidade no sistema de fiscalização que até então existia dentro do Ministério do Trabalho. Essa coisa da fiscalização ela vai passar para o Ministério da Economia, o superministério. Bom, a gente já vai continuar esse papo. Vamos continuar esse papo aqui. Agora, no caso das empresas, no que isso impacta diretamente para as empresas? Hoje, o que a gente... É tudo muito recente. Inclusive, existe uma medida provisória 870 de 2019, que foi editada logo após a posse e que determina e atribui a destinação de cada área dessa de atuação do então Ministério do Trabalho, destinando para onde vai seguir essa atribuição. E o que a gente enxerga que tende a acontecer diretamente no que tange às empresas é uma dificuldade. Já se tinha uma burocracia muito grande, se tem uma burocracia muito grande, quando tanto o empregado, mas principalmente a empresa, busca algum tipo de situação dentro do Ministério, seja de fiscalização, de regulação sindical ou qualquer outra coisa que o valha, uma dificuldade de acesso. E isso tende a piorar, pelo menos num primeiro momento, em função dessa confusão e essa, vamos dizer, falta de informação do que vai ficar com quem. Então, é o primeiro sintoma que a gente percebe advindo dessa reestruturação do Ministério. Tá. Nós vamos continuar esse papo aqui, que daqui a pouquinho eu gostaria de colocar algumas situações, queria que o senhor comentasse. Pode ser? Pois não. Espera só um minutinho. Vamos continuar esse papo aqui. Tem muita gente participando aqui, mas antes eu queria trazer aqui algumas situações, queria que o senhor comentasse. Por exemplo, como que fica a questão agora do seguro-desemprego? O seguro-desemprego, Fábio, ele era atribuição direta do Ministério do Trabalho. Ele advém de um fundo, o FAT, e é através desse fundo que o governo obtém remuneração para pagamento desse seguro-desemprego. Certo. Com esse fatiamento
do Ministério do Trabalho, isso vai passar para o Ministério da Economia. Em princípio, não vai sofrer nenhuma alteração em termos de legislação, de mecânica de pagamento, vai continuar como está. Mas não fica esquisito, né? O Ministério da Economia cuidar disso? É um tanto quanto, vamos dizer assim... Estranho, né, doutor? Estranho, realmente. Bom, eu queria que o senhor falasse sobre a fiscalização das condições de trabalho. Quem que vai ficar responsável por essas fiscalizações? Fábio, esse é a maior grita, eu acredito, dentro desse espectro da estratificação e da extinção do Ministério do Trabalho, dentro do meio jurídico, que, além, é claro, da garantia dos direitos sociais obtidos por intermédio da Constituição, esse é o segundo ponto nevrálgico dessa questão. Nevrálgico por quê? O que se teme é uma fragilização do sistema que vigia até 2018. Se tem a ideia, pelo menos se tem o temor de que haja uma fragilização no sistema de fiscalização até então proposto e colocado em prática dentro do Ministério do Trabalho com essa estratificação. E ele vai passar, pelo menos agora, no primeiro momento, para o Ministério da Justiça, quem vai, o superministério do ministro Sérgio Moro, é quem vai ficar com a incumbência dessa fiscalização. Bom, então eu acho que também vai ser para esse ministério a política de segurança e de saúde no trabalho. Vai ficar também na Justiça? Sim. Esses dois pontos, dois segmentos ficarão dentro da pasta do ministro Moro. Tá, quer dizer, no caso da segurança no trabalho, até que ok, mas e a saúde? Também fica esquisito, né? Fica um tanto quanto... mas subentenda-se aí saúde no trabalho, as questões de insalubridade, esse tipo de coisa, guarda um certo grau de correlação. Tá. Vamos falar um pouquinho da questão do salário mínimo? Pois não. O salário mínimo, neste ano, passou de R$ 954 para R$ 998. Eu queria perguntar, na prática, essa mudança que não foi tão substancial assim, mas, por outro lado, alguns analistas observam que foi um dos maiores aumentos salariais que tivemos do salário mínimo permitido por lei nesse momento. Ele traz algum tipo de alívio para quem recebe a base do piso salarial, doutor Júlio? Na prática, a gente sabe, né, que não, infelizmente não, mas foi o maior, como você colocou, o maior aumento real. Nos últimos anos que o salário mínimo sofreu. Infelizmente, isso não é suficiente para atender às demandas do cidadão brasileiro e impossível praticamente se sobreviver com um salário mínimo, pelo menos nos grandes centros, né? Agora, uma coisa que eu tenho certeza que o telespectador, a telespectadora que me acompanha, vai falar assim, faz essa pergunta, Fábio, eu vou fazer. Por que nós temos tanta dificuldade em alcançar um salário justo, um salário mínimo justo para a população brasileira, doutor? Eu acho, na minha opinião, que o grande problema é que o salário mínimo encontra-se atrelado a uma série de outras situações, os benefícios previdenciários e uma série de outras situações, que isso de uma tacada só, como eu falo, numa canetada só, num decreto, você não pode, de uma forma abrupta, simplesmente elevar a um patamar. Eu vou te dar um exemplo, o DIEESE, em pesquisas recentes, ele atribui o salário mínimo necessário efetivamente para uma família de 4 pessoas suprir as suas demandas básicas, em torno de R$ 3.600. Ou seja, você não pode sair de 998 para 3.600. Não pode num primeiro momento, mas a gente entende que isso deve ser almejado paulatinamente e gradativamente. Só que para isso vai ensejar uma série de medidas, entendo eu, nas várias esferas de ordem, de qualificação. Não só se fala muito de qualificação do empregado, mas qualificação das empresas também. Porque a empresa qualificada, o que ela vai tornar? Ela vai se tornar mais competitiva, vai gerar mais emprego porque vai faturar mais. Entendi. Vamos dizer assim, uma ideia praticada nos Estados Unidos, depois da Segunda Grande Guerra, que é muito atual para os dias de hoje, eu acredito. Agora, há que se lembrar, né, que a lei também dessa atualização do salário mínimo foi realizada durante o governo Lula, se não me falha a memória, não é isso? Isso. E que também essa determinação, ela
tem um impacto, de uma certa forma, apesar do aumento não ser tão significativo assim a olhos nus, né? Mesmo assim, ela tem impacto, porque também tudo é regulado pelo salário mínimo, como, por exemplo, os benefícios que o senhor falou, não é isso? Isso. Tem um aumento, um impacto gigante. Como é que o governo pretende observar isso e analisar? Ele consegue, sem ter o Ministério do Trabalho, ter essa real impressão do impacto que vai causar? Só para você ter uma ideia, para muitos, e a gente tem essa ideia também, e é a mais pura verdade, esse aumento, essa atualização do valor do salário mínimo é insuficiente, como nós falamos, para a manutenção de uma pessoa, de uma família. Tá. Só que, para você ter ideia, para cada real que se sofre de aumento, isso impacta, dentro das despesas públicas, algo em torno de 300 milhões para cada real. Poxa vida. Cada um real? Impacta em 300 milhões. 300 milhões. Isso é um dado estatístico também do IBGE. Ou seja, há de se tomar um cuidado muito grande quando você escuta aí uma série de políticos. Não, o salário mínimo tem que ir para 1.500, para não sei quanto. Quer dizer, isso a gente sabe que é muito bacana a retórica, mas a prática disso de uma hora para outra, assim, de forma abrupta, é praticamente impossível. Então, né? É por isso que o governo, então, vetou o início, ou a sugestão, se não me falha a memória, do Senado, do Congresso, de uma maneira geral, de 1.055, é isso? Sim, por que aconteceu isso? A lei que normatiza e disciplina a majoração do salário mínimo, como você bem colocou, foi editada no governo Lula, a primeira edição. Ela tinha uma validade de 5 anos, tá. E a presidente Dilma reeditou essa lei em 2015, a Lei 13.158. Ela é recente, né? Extremamente recente. Só que o que acontece? A validade dela se expirou agora em 2018. Então, vai caber ao presidente Jair Bolsonaro a edição, o envio de um projeto de lei, ou por intermédio de medida provisória, ou então o próprio Congresso vai ter que se editar e promulgar uma nova lei com uma nova mecânica, ou se manter essa metodologia que é aplicada, que vinha sendo aplicada, que é a somatória, a variável do PIB acumulado de 2 anos anteriores e a variação junto com a variação da inflação. Vamos falar um pouquinho de como é que impacta isso nos estados? Sim. Daqui a pouquinho, doutor. Eu queria falar um pouquinho sobre essa questão que nós estávamos aqui falando antes dessa pausa, sobre o impacto nos estados. Nós também sabemos que o funcionalismo público é impactado com essa questão do reajuste do salário mínimo. Como que fica, ainda mais com a mudança, né, da política trabalhista, né, da questão trabalhista, como que fica isso nos estados? Tem muitos estados brasileiros, e nós falamos aqui para o Brasil inteiro, para 95%, os 26 estados brasileiros recebem o sinal da Rede Vida. Como que fica essa situação? Tem estado brasileiro, doutor Júlio, que está falido. Como é que resolve essa questão? Temos, infelizmente, Fábio, vários estados com seríssimos problemas. Podemos citar aqui, não querendo te interromper, e já interrompendo, né, o Rio de Janeiro, Sim. que é um deles. Né? Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Distrito Brasília, são unidades da federação com problemas seríssimos econômicos e infelizmente, isso só vem a contribuir, o aumento do salário mínimo, para o déficit e para a dificuldade ainda maior dos recém-impossados governadores, que vão ter que apertar mais o cinto, conter o gasto público, que isso é uma medida imperiosa e, ainda bem, como uma atitude positiva e tendo um otimismo, a gente vem observando isso, o discurso, pelo menos, de vários deles, falando em austeridade econômica, em controle de gasto, em controle de despesa. E essa é a única maneira possível de se conter esse avanço e essa degradação econômica nos estados. Agora, o trabalhador que está nos acompanhando, o que ele pode levar em consideração dessa medida? Afinal de contas, nós estamos falando de um avanço
ou nós estamos falando de um retrocesso? Fábio, eu te diria, não é nenhuma coisa nem outra. Nenhuma nem outra. Nenhuma nem outra. Porque, como eu disse inicialmente, o que vai ser necessário? Isso é um fardo, um ônus que o governo federal recém-eleito, ele recebeu do seu antecessor, sem querer fazer nenhum juízo de valor ao governo que terminou o mandato, que não vem ao caso também, mas que ele vai ter que administrar. Agora, vai caber a ele a implementação, como eu disse, de políticas públicas, e isso vai ter que ser feito num tempo rápido, porque o apoio político que hoje ele goza dentro do Congresso e o apoio popular, isso vai minguando na medida em que não se adotam posturas firmes e posturas que demonstrem à população e ao mercado econômico uma mudança de rota. No entendimento econômico e na administração do erário. Então, vai precisar, como eu disse, políticas de qualificação, tanto de empregado como de empregador, de empresa, política de estímulo às empresas. Hoje você tem, fugindo um pouco disso, mas tem muita relação, existe uma questão do simples, que se fala em extinção do simples. A ideia em si, que também é muito combatida e muito polêmica, eu enxergo não como uma coisa negativa. Num primeiro momento pode até parecer, mas isso é um primeiro sinal de uma política de implemento, de incentivo para que as empresas passem a se qualifiquem primeiro para poder fazer frente ao mercado e, fazendo frente ao mercado, tenham um faturamento maior, produzam mais postos de trabalho e paguem mais impostos, de onde vem a receita do governo, né? Você sabe que eu fiz essa pergunta justamente se é um avanço ou um retrocesso, porque eu percebo o seguinte, por exemplo, a fiscalização, nós já comentamos aqui na nossa conversa, mas o número de processos trabalhistas que a gente observa é um negócio, assim, absurdo. Quem que vai administrar isso? Não é? Se o processo é justo ou não é, se realmente ele é pertinente ou não. Tirando esse olhar do Ministério do Trabalho, não se torna mais difícil essa relação entre patrão e empregados? Ou é uma impressão que a gente traz do outro século, vamos dizer assim? Eu te diria que é uma impressão meio superficial, eu te diria por quê. Toda a jurisdição desses processos, das demandas individuais ou coletivas, fica a cargo do judiciário. Tá. Ele é que vai, e por conta, inclusive, cabe aqui a gente colocar, em função da reforma trabalhista que ocorreu no final de 2018, o que aconteceu? Os processos, só para você ter uma ideia, aqui em São Paulo, caíram pela metade a distribuição. Uau, não sabia. Hoje, é uma coisa que advogado vai entender bastante. Tá. Você chegava no final do ano, você tinha número de distribuição de processos, 2.800 processos, coisa assim avassaladora. Nós findamos o ano com 1.800, ou seja, uma quantidade bem menor do que se vinha observando. Só que, voltando à questão do Ministério do Trabalho, o que vai impactar realmente, se não forem tomadas medidas rápidas, é a questão da fiscalização. A fiscalização nas empresas, fiscalização administrativa, para que não hajam desmandos, nem desrespeito, nem o menor deslize em termos de observância da lei, para que não traga nenhum prejuízo ao trabalhador. Não? Entendi. Doutor Júlio Conrado, advogado trabalhista, sócio do escritório FNC, Fritz Nunes e Conrado, advogados consultores, obrigado pela sua presença nessa noite. Quero deixar o contato, se você quiser falar com o doutor Júlio, é www, está aparecendo aqui no vídeo, .fncadvogados.com.br, acessa e você tem os contatos lá do Dr. Júlio. Fábio. Obrigado mais uma vez, uma honra tê-lo aqui no nosso Tribuna Muito obrigado pela oportunidade. Independente. Eu que agradeço.